houve essa primeira diáspora africana, essa primeira saída da África, que nós usamos a expressão out of Africa model para ela, e toda a evidência moderna de genética de populações e genética evolucionária é compatível com o modelo out of Africa. Próximo, por favor. Então, como diz o grande antropólogo e bioquímico Svante Páabo, de Leipzig, numa perspectiva genômica, nós todos somos africanos. Ou morando na África, ou em exílio recente da África. Próximo, por favor. E o que aconteceu na saída da África é que o grupo que saiu era um grupo pequeno. Talvez 1.000 ou 2.000 pessoas apenas de uma população muito maior que vivia na África. Então ocorreu o que em genética de populações nós chamamos de um efeito fundador. E que um grupo desgarra-se de um grupo maior para criar uma nova população. E toda vez que isso acontece, existe redução de variabilidade. O que significa que esse grupo que se desgarrou da África e que veio a gerar toda a população da Ásia, da Europa e da Oceania, é um grupo que tem apenas uma porção de variabilidade genética daquela existente na África. Então, de uma certa maneira, a variabilidade genética humana de todo mundo é um capítulo apenas da variabilidade genética humana que existe dentro da África. Próximo, por favor. Então, no processo de difusão na Ásia e na Europa, foram ocorrendo mutações. E essas mutações foram, então, recompletando aquela variabilidade perdida. Então, a variabilidade vai aumentando com essas mutações. Então, essa variabilidade genética foi sendo reposta paulatinamente. Próximo. E, na verdade, essa variabilidade genética foi reposta em várias regiões. Aquela valise que vocês viram, né? Espero que vocês lembrem da imagem ainda. Ela é uma coisa que hoje em dia não acontece, mas quando eu era jovem, quando a gente ia num hotel, o hotel sempre colocava um sticker na valise da gente, né? De tal maneira que quando o indivíduo acabava uma viagem, através dos stickers na mala dele, você sabia exatamente aonde ele tinha estado. E essas mutações que vão ocorrendo, então, nos vários locais pelos quais a humanidade vai passando, elas são como stickers genômicos, né? E então, assim como na valise, olhando os stickers, você pode identificar por onde a pessoa passou, genomicamente, nós temos marcadores, região específicos, que nós podemos usar para saber as linhagens ancestrais daqueles indivíduos. A humanidade, então, ocupou todo o território da Ásia, da Oceania e da Europa. Ela se lançou na última migração dela, próximo, e foi aí que ela veio para as Américas, e nós temos, então, os primórdios da formação da população brasileira. Próximo, por favor. E, de novo, o grupo que chegou no Brasil, não chegou no Brasil, chegou na América do Norte primeiro, antes de chegar no Brasil, né? Esse grupo que, então, chegou às Américas, de novo, era um grupo pequeno. Então, houve um outro efeito fundador muito forte. Provavelmente um grupo com tamanho efetivo. O tamanho efetivo é o tamanho que é evolucionariamente relevante, talvez de 500 a 1.000 pessoas. E é incrível, próximo, que quando Cristóvão Colombo chegou às Américas, ele encontra, então, uma população de cerca de 50 milhões de americanos, com uma diversidade cultural fantástica, desde civilizações extremamente desenvolvidas, feitos os astecas, os incas, os maias, até populações feitos fueguinos, que efetivamente moravam em cavernas. Então, uma diversidade cultural enorme, todos descendentes daquele único grupo que veio de pouco mais de 1.000 pessoas. Próximo.
num período de 15 a 20 mil anos apenas. Esses indivíduos, no Brasil, a gente tem uma tendência a achar que o índio brasileiro não era avançado. Eles fizeram pinturas de caverna lindas, talvez um pouco mais toscas, mas tão bonitas quanto as de Lascaux. E, próximo, existem evidências de que eles já conheciam a estrutura do DNA. Próximo, por favor. 15 a 20 mil anos após a chegada dessa população que veio da Ásia através do Estreito de Bering para as Américas, chegaram os europeus, especificamente os portugueses. Próximo. E quando eles chegaram no Brasil, eles descobriram o paraíso. E eles chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500, que era dia de Páscoa, o domingo de Páscoa. Então é muito fácil calcular quando que foi o carnaval em 1500. É só tirar 40 dias, né? E eles descobriram que o paraíso tinha várias faces. Próximo, por favor. E, como disse o Gilberto Frey, os portugueses ficaram sexualmente intoxicados com as índias. Então, muito rapidamente, emergiram os primeiros brasileiros, desse contato dos homens portugueses com as mulheres índias. Próximo, por favor. O terceiro componente da nossa história são os africanos, que não vieram de vontade própria, eles foram trazidos, e a partir de 1550, até mais ou menos 1850, quando o tráfico de escravos, oficialmente terminou, que é um dos episódios mais tristes e cruéis da humanidade moderna. Próximo, por favor. E eles vieram de várias regiões da África, principalmente de Angola, Congo e da África Central, mas alguns indivíduos também de Moçambique, no Oceano Índico, da chamada Contracosta, e da África Ocidental. Próximo, por favor. Então, essas três raízes ancestrais formaram o povo brasileiro. E isso aqui eu estou usando como background dessa imagem, um quadro da Tarsila de Amaral, que é chamado Os Operários, que é um quadro importante na história da pintura brasileira, mas que eu acho que retrata muito bem o mosaico, a variedade que é o povo brasileiro. Próximo, por favor. Então, a nossa estratégia nesses 15 anos de trabalho tem sido de estudar a atual diversidade genômica do povo brasileiro e, a partir dela, tentando estabelecer a sua estrutura genética e reconstituir a sua formação. Vejam bem, nós só podemos, como nós trabalhamos a partir da população brasileira atual, nós só podemos, de uma certa maneira, fazer inferência quanto aos experimentos que funcionaram. Se veio algum grupo no Brasil que não deixou descendentes no Brasil atual, ele não vai ser percebido pelo nosso estudo, tá certo? Embora, historicamente, não exista nenhum desses grupos que seja considerado seriamente. Próximo, por favor. Então, de uma certa maneira, o nosso estudo é uma viagem ao passado e nós usamos o DNA humano como a nossa máquina do tempo. Próximo, por favor.